Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Como eu falei nos encontros passados, né, já que a gente teve um probleminha aí na gravação, eu ia fazer um vídeo aqui com umas notas de aprendizado para vocês referente ao conteúdo da aula anterior, né, para quem ficou com alguma dúvida ou quem não conseguiu participar, tem já um entendimento geral da situação e qualquer dúvida só ir mandando para mim, né. No encontro passado, né, a gente acabou falando sobre um pouquinho sobre tuberculose e hanseníase, né, dentro dos moldes de cuidado da atenção básica, né? Então vale só reforçar que ambas, né, são duas doenças transmissíveis de notificação que a gente tem no nosso território. São doenças muito antigas, né? Tanto que se a gente pegar pelas questões de surgimento dos hospitais, a gente vai encontrar em algum momento uma parte que fala do isolamento social de pessoas com lepra, né, que era o antigo nome de hanseníase, e pessoas com problemas tísicos, né, que é vinculado à tuberculose, que são doenças que sempre assustaram muito a população, né, e são doenças muito altamente transmissíveis e muito presentes ainda na nossa população. Começando então pela tuberculose, a gente sabe que esse termo, né, a gente sabe que foi modificado, né, teve vários nomes ao longo da história da saúde, e a gente sabe que pensando nesse nome mais novo, né, tanto que tem uma nomenclatura que fala, né, o portador do bacilo de Koch, né, como a gente vê algumas pessoas mais tradicionais falando, se tem esse nome porque Koch, porque foi Robert Koch em 1880 e pouco, 81, 82 por aí mais ou menos, em que ele descobriu, né, quem era esse antígeno que causava tuberculose, né, dando a ele o seu nome de Mycobacterium tuberculosis. E algumas pessoas chamam ele de bacilo de Koch porque foi descoberto pelo pesquisador cujo nome dele era Robert Koch. E a gente sabe que bacilo de Koch, né, essa Mycobacterium tuberculose, não existe só a Mycobacterium tuberculose, nós também temos a Mycobacterium bovis, a Mycobacterium africana, o microte, cada uma vai atingir um certo grupo populacional. Sabemos que a tuberculose não é uma doença exclusiva do mamífero humano, ela também pode acometer outros animais, mas não com a mesma intensidade, não com a mesma questão de transmissibilidade de reservatório de homem para homem, tá? A gente sabe que é uma doença que a gente tem toda uma estrutura de cuidado, tanto que a gente tem uma política própria para o cuidado dela. Então é importante a gente frisar sobre isso, tanto que pensando na tuberculose e na gravidade que a tuberculose tem de acometimento da nossa população, a gente entende que uma das principais formas de prevenção da mesma é através da imunização que é feita ao nascer, lógico, para recém-natos acima de 2 quilos, né? E é feita a imunização da BCG para já começar a método de prevenção a respeito da tuberculose. A gente sabe que o principal reservatório é o homem, então pensando em transmissibilidade, é homem para homem, tá? Que é feito essa transmissibilidade, tá bom? Ou seja, não vou pegar a tuberculose de um boi que está adoecido, isso não vai acontecer, mas acontece mais de homem para homem, né? Ou seja, pessoa para pessoa. Mas o que pode levar? Com certeza, vem pelo ar, através do ar nós vamos encontrar gotículas durante a fala de uma pessoa, pode ser um espirro, uma tosse, qualquer substância, vamos dizer assim, até mesmo secreção que venha por via aérea, pode levar essa transmissibilidade para o ambiente, consequentemente a pessoa que estiver naquele ambiente ela pode acabar ficando contaminada, o que não quer dizer que ela está infectada. Contaminada quando tem a exposição àquele antígeno. Infectada é a partir do momento que aquele antígeno exerce ação contra o meu organismo. Aí sim, é quando tem um processo infeccioso, já tem os sinais e sintomas daquela doença. A partir do momento que eu estou contaminado, aquele antígeno ele não faz ação no meu organismo, tá bom? Então a gente sabe que esses bacilos eles podem ficar no ambiente, vagando pelo ambiente, tanto que existe a maior necessidade por uma proteção muito maior
a respeito da máscara N95. É o principal EPI que é utilizado para o tratamento, né? Os profissionais de saúde devem utilizar a máscara N95 para cuidar de uma pessoa que está com quadro de tuberculose, a fim de se proteger e se resguardar. Tá bom? Lembrando que o indivíduo que está adoecido, ele não tem a necessidade de fazer uso da máscara N95. Para ele, basta a máscara cirúrgica, para apenas impedir a transmissibilidade no ambiente. Mas para resguardo do profissional, ele precisa exatamente da máscara N95. Tá? Então, continuando, a gente sabe que após a infecção, né, ou seja, eu tive contato direto, então pode acontecer desse bacilo ele ficar incubado no meu corpo, né? Ou seja, esse período de incubação ele pode variar de 4 a 12 semanas, uma média, mas também existem situações em que ele pode ficar 12 meses incubado, no qual ele fica só esperando o momento em que esse indivíduo pode ter uma baixa de imunidade e ele começar a ganhar força em cima disso. Então a gente sabe que as primeiras lesões primárias, né, de uma tuberculose ela pode acontecer mais ou menos de 4 a 12 semanas. Tá? E essa lesão a gente descobre como? A lesão propriamente dita por uma questão visual. Visual a respeito de um exame de radiografia. Né? Em um raio-x a gente consegue identificar melhor uma área um pouco esbranquiçada em alguma região do pulmão, que pode ser algo característico de uma infecção por tuberculose. Sabemos que os principais sinais e sintomas que a gente encontra são referentes à tosse, né? Tosse aí de 2 a 3 semanas, mais ou menos, né? Que já é preocupante, uma tosse constante. Uma febre baixa vespertina, ou seja, finalzinho da tarde, iníciozinho da noite, aquela febrezinha baixa, não é aquele febrão, é uma febrezinha mais baixa. Um desconforto, um mal-estar. A pessoa pode acabar entrando numa fase em que ela não consegue se alimentar, né? A gente chama de inapetência, né? Ela não consegue se alimentar, ela tem muitas náuseas, tem um desconforto, consequentemente ela acaba gerando um emagrecimento muito rápido, tanto que isso é algo alarmante, né? Então, quando chega a unidade de saúde uma pessoa com emagrecimento repentino, febre no final da tarde, iníciozinho da noite, e tosse produtiva, aquela tosse constante, a gente tem que se alarmar, a gente tem que tomar cuidado e o profissional tem que se precaver muito bem da sua segurança, dos seus EPIs, e também já começar uma outra observação clínica para esse indivíduo, né? Embora seja uma doença altamente de transmissão muito rápida e transmissão ampla na população, exatamente por questões imunológicas, a gente sabe que uma média aí de 90% das pessoas elas não desencadeiam, né, a doença. Elas podem estar contaminadas, mas não desencadeiam. E apenas 10% podem acabar desenvolvendo essa tuberculose, nessa doença. Só que, vamos pensar, 10% de uma população é muita coisa, né? Pensando assim, 90, 10 não é... Mas quando a gente bota em números o quanto que equivale a esses 10%, aí a gente percebe que o número é muito grande. Então é bem interessante a gente parar para pensar uma coisa. A respeito dessas pessoas que estão infectadas, vamos botar uma média aí, 100 pessoas estão infectadas. 90 pessoas conseguem bloquear o processo de infecção e não desenvolvem. Tá? Então, podemos falar que diariamente nosso corpo combate, tá? Principalmente trabalhadores da saúde, ou então trabalhadores de locais onde a contaminação ela tem uma possibilidade maior de acontecer. Então, 90% acaba bloqueando isso de maneira tranquila. O organismo ele consegue exercer isso de maneira bacana. 10% das pessoas adoecerão. Dessas 10%, podemos separar em 2 grupos, cada um com 5%. 5% a gente chama de tuberculose primária, ou seja, é a primeira vez que a pessoa desenvolve aquela infecção. E outros 5% pós-primária, ou seja, são pessoas que já tiveram esse adoecimento em alguma época, ou porque pararam o tratamento e não abandonaram o tratamento no meio, e ela ganhou uma nova força e começou a gerar combate em cima do organismo do indivíduo, ou porque ela já teve esse diagnóstico,
mas a sua imunidade ainda deu uma baqueada, ela teve exposição novamente e a doença ganhou força, trazendo uma nova carga viral uma nova carga bacteriana para essa pessoa, né? O que faz com que ela desenvolva novamente esse agravamento em saúde, tá? E algo interessante também de a gente pensar que é uma doença com um público-alvo um pouco diferenciado, né? É uma doença em que a gente tem uma probabilidade maior, né? De acordo com os estudos epidemiológicos, foi possível perceber que o maior grupo que está sendo acometido com essa doença são adolescentes e adultos jovens, exatamente por conta dos ambientes de exposição. Crianças, né, vamos botar aí adolescentes e crianças abaixo de 14 anos, são raros casos que acontecem. Tá? E também pessoas numa fase adulta, ou até mesmo chegando à terceira idade, é mais raro de acontecer, a não ser que ela tenha um problema de imunidade, alguma coisa assim que possa deixar as suas defesas orgânicas mais frágeis. Mas é mais difícil a gente ver esse acometimento, né? Pensando nas questões de público, a gente percebe que o maior público, né, desses que nós estamos falando, também são de ambientes onde tem uma insalubridade muito grande. Ambientes fechados, que tenham muitas aglomerações, que tenham um cuidado mais precário, né, uma assistência em saúde mais precária. E a gente consegue perceber um pouquinho que nós temos muitas políticas de saúde voltadas para o combate à tuberculose, principalmente em penitenciárias, que a gente vê que tem uma grande aglomeração de pessoas e não é um ambiente muito assim salubre para as pessoas que ali estão, então a gente vê muita aglomeração de pessoas com pouca circulação e uma higiene um tanto quanto precária. Tribos indígenas também, por causa da resistência ao cuidado, né, fora da sua cultura, também é muito complicado. E ainda temos um outro público ainda muito vulnerável, que é o público que possui algum agravamento imune, né? Ou seja, estamos falando aí de pessoas que tenham HIV positivo ou pessoas até mesmo que tenham algum quadro cancerígeno, que pode levar a uma queda da sua imunidade e essa antígeno ganhar muita força. Tanto que é muito comum identificar em unidades protocolos referentes ao que? Chegou com uma clínica de uma suposta de tuberculose, já pode conversar com esse indivíduo ou seus familiares, né, dependendo da situação, um possível teste rápido para virologias, para poder identificar se a tuberculose não está vindo como uma causa secundária a uma doença de base, ou se não, ela está ali ganhando força sobre o imunidade do indivíduo, propriamente dito. Então é importante a gente fazer isso. Tá? Pensando também já nesses protocolos de cuidado, a gente já consegue identificar não só, né, essa questão do teste rápido para virologias, mas também é feito os carros de bar, né, o teste de escarro, pelo menos 2 amostras, uma no momento da consulta, né, nessa primeira consulta, e outra no dia seguinte em jejum, a fim de melhor reservar o ambiente pelo qual será feito esse escarro. E vale lembrar que escarro não é só cuspir. Escarro ele faz necessário, sim, fazer um esforço muito grande. E existem situações em que às vezes faz até necessário uma nebulização só com soro, para poder ajudar na fluidificação e lubrificação melhor das vias aéreas para que ele consiga escarrar. Então não é só cuspir, é realmente forçar talvez um escarro maior do pulmão. Está certo que temos que pensar, não é algo que pode ser fácil de ser feito, porque pode demandar tempo, até por conta da exposição e do quadro clínico do indivíduo pode demandar mais tempo, como pode gerar também uma tosse, crises de tosse, né, por conta dessa força que se faz para escarrar. Então tem que pensar exatamente nisso, pessoal. Tem que lembrar, um teste de escarro não é um teste que eu vou fazer em 2 minutos. É um teste que eu vou demandar tempo para o indivíduo, para que ele consiga fazer, porque ele estimular o escarro já é arriscado por conta da sua dificuldade respiratória. Então tem que tomar um cuidado bem grande com isso. E uma das situações pelo qual a gente vê, né, exatamente é a forma de tratamento, né? Temos os esquemas, né, de tratamento, né, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, mas exatamente por conta da transmissibilidade que pode levar à saúde pública, né, porque é uma doença que pode acabar levando questões de epidemias e surtos em ambientes. Então é preciso o quê? É preciso exatamente que quando a gente é percebido que a pessoa tem uma certa resistência ou quando não é primária, né, a gente pode identificar que é um caso pós-primário, faz necessário um tratamento
observado, em que a equipe de saúde, principalmente o enfermeiro mesmo, ele participa diretamente desse cuidado, sendo que a visualização, o indivíduo tem que fazer uso da medicação na frente da equipe de saúde, para poder ter comprovação que ele está fazendo uso da medicação. A fim de melhor trabalhar essa estratégia, a gente percebe uma coisa bem interessante. Quando o indivíduo ele mora muito afastado ou não tem muitas condições socioeconômicas de ir até a unidade de saúde, é possível conseguir, pelos caminhos aí do assistente social, ele consegue garantir isso para o indivíduo, o bilhete único, né? Ou seja, o valor pelo menos da passagem para que ele possa ir e voltar da unidade sem menor custo. E dependendo da situação, é possível ainda que a equipe da estratégia de saúde vá até a residência do indivíduo e realize essa medicação. Porque o importante é que ele faça esse tratamento, lembrando que tuberculose, a partir do momento que você começa a fazer o tratamento, não quer dizer que você não transmite mais, que a transmissibilidade, parou. Não. Na verdade, mais ou menos de 15 a 20 dias, uma média, algumas literaturas dizem 21, ou seja, de 2 a 3 semanas após o início do tratamento, e o tratamento feito da maneira correta, que aí sim ele pode parar de gerar transmissibilidade. Então, por isso que o tratamento ele tem que ser feito de maneira correta. E vale ressaltar que dependendo do estadiamento, da extensão da lesão e do comprometimento orgânico que seu corpo está passando por conta do agravamento em saúde, pode ser que seja necessário um acompanhamento mais próximo da unidade de saúde, né, a fim de trazer um melhor conforto e uma melhor forma de tratamento para ele. Tá certo, pessoal? Isso aqui, como eu falei, são apenas algumas notas de aprendizado, né, algo bem relevante para a gente pensar a respeito da tuberculose. Quando se fala, então, de hanseníase, como eu falei, que é uma doença também bem antiga no nosso território, vamos falar aí, mundial, né? Porque é possível identificar até mesmo relatos sobre a lepra, né? Até em textos bíblicos, né? Então a gente consegue perceber que não é uma doença jovem, né? Uma doença bem antiga no nosso território. E é legal a gente lembrar de uma coisa, esse nome se modificou, né? Antigamente era lepra, né? E a lepra sempre foi uma doença que assustou muito a população, né? Em 1995 ele teve essa modificação de nome. Aqui, pelo menos no Brasil, ele teve essa modificação de nome em 1995, trabalhando assim o nome de hanseníase. Mas é uma doença também infecciosa, que é transmissível, diferente do que muitas pessoas pensam. Ela não é transmissível pelo contato com a ferida ou com a lesão. Ela é transmissível também pelo ar. Então, muitas pessoas acham que se tocar eu vou ficar contraído. Não, na verdade não é isso. Ela se vem por via aérea. Tá? E só para fim de curiosidade, né, o termo lepra, essa palavra lepra, né, vem do latim leprae, que significa descamação, o que não deixa de ser uma das fases do processo de geração de uma ferida a respeito de hanseníase. A gente sabe que foi uma doença que causou, como eu falei no início, né, isolamento social muito grande, muito extenso, tá? E é uma doença muito, assim, ainda preconceituosa no nosso território, tá? E embora tenha trocado o nome, mas ainda tem um certo preconceito a respeito de hanseníase, né? Como eu falei, em 1995 ela modificou o seu termo para hanseníase, ou então alguns chamam de mal de Hansen, tá bom? Isso foi em 1995 que aconteceu essa modificação aqui no Brasil. E ele também é transmitido por um antígeno micro-organismo chamado de Mycobacterium leprae, também conhecido como bacilo de Hansen, porque Hansen foi o descobridor, né, desse bacilo e fez os estudos em cima dele, né? Armoer Hansen, alguma coisa assim, né? Perdão a minha pronúncia. Mas sabemos que é uma doença em que o seu princípio, né, se dá por quê? Se dá por uma lesão de coloração diferenciada dos pigmentos da pele, então pode ser mais clara que alguns tons de pele ou então mais escura que alguns tons de pele. Então, está certo que a maioria dos casos que a gente conta é uma lesão esbranquiçada,
né, no qual a gente faz uma avaliação dessa lesão e que o indivíduo não tem sensibilidade, porque exatamente a reação da hanseníase é a perda da sensibilidade dentro daquela área de diferente pigmento, tá? Então, são chamados de manchas discrônicas, porque elas são diferentes, a coloração dela é diferente. E elas podem acabar evoluindo para uma placa, que já é uma lesão maior, mais extensa, né? Que pode ter vários centímetros, e depois evoluindo para uma infiltração, depois tubérculo, nódulo. Isso aí são termos técnicos do desenvolvimento da ferida, que acho que é bem interessante fazer uma busca mais específica para isso, tá? Mas é importante entender que começa com uma mancha, que evolui para uma placa, para uma infiltração, ou ainda chamado de tubérculo, ou então hoje em dia também pode ser chamado de pápula, que acho que é o termo mais adequado a ser utilizado, e depois para o nódulo. E grande parte das vezes, né, não, na verdade nem grande parte, né, um dos principais sinais e sintomas são sintomas neurológicos. Pode acontecer uma compressão de um ramo neurológico no qual gera dor para esse indivíduo, no qual às vezes faz necessário uma cirurgia a fim de tentar desobstruir essa pressão em cima daquela região neural a fim de diminuir a dor desse indivíduo. O tratamento também tem seus protocolos a serem realizados, só que diferente da tuberculose, a hanseníase mais ou menos de 24 horas após o início do tratamento, ele para de transmitir essa doença. A fim de melhores diagnósticos, é possível identificar coleta de material das principais regiões onde tem esse acometimento. Não só, lógico, daquela região da ferida, mas também de possíveis regiões em que é entendido que esse bacilo ele se acumula maior, que são nas extremidades, mãos e pés, como também nas regiões oculares. Então, sim, pode ser feita uma coleta de material daquela região para poder ter um melhor diagnóstico aí, fazer uma avaliação para poder identificar como é que estão os parâmetros de infecção para este indivíduo. Então, esse diagnóstico ele se baseia na presença de um ou mais sinais, desses que eu falei, né, de lesões da pele, né, perda da sensibilidade, essa lesão, né, essa mancha discrônica, ou seja, de coloração diferenciada da pele. E é uma doença que precisa fazer um tratamento, às vezes, muito ágil, porque a sua evolução também é rápida e pode causar muitos malefícios no indivíduo, a ponto até mesmo dele perder parte do corpo, né? Que era o grande susto que tinha nos tempos de outrora, né? Pessoas sem dedos, sem mãos, até mesmo sem nariz. Né? Então, uma lesão que leva muito medo, muito pavor à sociedade. E aí eu deixo uma dica. Uma dica não, um desafio, na verdade, né? Depois eu vou colocar lá um fórum referente a esse vídeo para vocês comentarem aí sobre essa perguntinha que eu vou fazer aqui. Foi a mesma pergunta que eu fiz para o pessoal que conseguiu participar do ao vivo, né? Mas como eu falei, eu tive uns probleminhas aí, eu não consegui gravar direito aquele encontro, então eu deixo aí para todo mundo. Qual a relação da vacina BCG com o tratamento de hanseníase? Isso é importante a gente saber, então eu deixo esse desafio aí para vocês, tá certo? Bem, gente, qualquer coisa, tamo junto. Dúvidas, anseios ou xingamentos, é só colocar lá no comentário, tá bom? Tchau, tchau, gente.